Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história de 10 virgens, 10 jovens, que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram consigo óleo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele na festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Uma salva de palmas mais forte para a palavra. Filhos queridos, vigiai, orai. Mais uma vez saúdo os que estão aqui no santuário. Aqui neste santuário que tem por padroeira Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Lembrando que nesse tempo de novo normal, vamos nos adaptando. E você que tem possibilidade, celebre conosco. 32334884, é só porque em virtude das normas sanitárias, os lugares são restritos. Mas saúdo, é claro, a milhares e milhares de pessoas que acompanham pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, acompanham pelos aplicativos e também essa missa, tanto quanto das 11, transmitida pelo YouTube. Nós estamos só mais um domingo, o 33º, e já vamos para as outras festas fora do tempo comum. Então praticamente nós estamos caminhando para o final do tempo comum. E então a reflexão já nos aponta o desfecho da história. Hoje nós temos essa parábola. Eu não vou entrar nos meandros dessa parábola, porque essa parábola ela nos traz alguns elementos no mínimo questionável. O tempo dessa missa não permite, é uma hora cravada, 58 minutos. Mas na missa das 11 eu tenho mais tempo, então mostrarei, mas só para atinar, que essa parábola, ela nos apresenta uma imagem do noivo um tanto estarrecedor. Eu não quero uma festa assim, onde é na base do grito. Não dá para pensar o que fizeram aquelas mulheres chamadas de
imprevidentes? Por que as outras foram egoístas? Você não se questiona? Mas em linhas gerais, para o que eu posso, é importante você entender essa parábola, porque toda parábola, ela começa, ela cria um drama, ela termina, não necessariamente querendo ter tudo concatenado. Ela tem um propósito. A parábola é permitido deixar pontas de fios sem amarrar, porque ela tem um propósito. E qual o propósito desta parábola? Veja, é falar da vigilância. Então, quem vai vigiar? Quem vai rezar? A primeira leitura já nos dá a resposta. Livro da sabedoria. A ideia que os judeus tinham da sabedoria, primeira leitura, é de uma linda jovem, é uma ideia que inspirou ao grande sábio Salomão. A ideia que eles tinham, sem cair em politeísmo, é que diante de Deus havia uma linda jovem que dançava, que era extrovertida e que era a sabedoria. E que essa jovem, segundo os judeus, visitava aqueles que queriam ser sábios. E veja que a iniciativa é da sabedoria. Dar às pessoas a sabedoria. Então você vai perguntar, mas então o que é a sabedoria? A sabedoria é a arte de viver com sensatez. Eu ia falar viver bem, mas não cabe, porque hoje o conceito de viver bem é viver na luxúria, viver bem é viver no conforto. Não, é viver de forma sensata. O que é sabedoria? É uma pessoa que sabe dominar os seus impulsos. É uma pessoa que não é só instintiva. O que é sabedoria? É uma pessoa que sabe olhar para o outro com misericórdia. O que é sabedoria? Alguém que vê os acontecimentos da vida e consegue perceber a ação de Deus. Isso é a sabedoria que está descrito na Bíblia. Então, portanto, por mais que o texto descreve uma linda jovem, a sabedoria como tal qual uma linda jovem, em última instância a sabedoria de Deus. E portanto, só saberá vigiar e orar quem tiver a sabedoria de Deus. Entendeu porque a primeira leitura está aí? Só saberá estar vigilante e orante em todos os momentos quem tiver a sabedoria de Deus. Por isso, nós clamamos e rezamos várias vezes no Salmo: a minha alma tem sede de vós, e deseja a vós, Senhor, deseja a vossa sabedoria. Por isso está muito bem representado aqui a nossa pastoral da ornamentação, lâmpadas acesas, as lamparinas. Só vigia, só ora quem se deixa conduzir pela sabedoria de Deus. E nós temos que dizer: a minha alma tem sede da sabedoria de Deus. Você vai dizer, mas isso é fácil. Não é tão fácil. Por isso a segunda leitura, você pegando assim, é uma perícope, que se você não entender o que vem antes, o que vem depois, ela parece fora do contexto, e não é. A segunda leitura, Paulo está respondendo um questionamento que Mateus também está respondendo. O grande problema do tempo de Mateus e o grande problema do tempo de Paulo é que nosso Senhor disse: eu voltarei. A questão é quando? Quando? Quando, para pensar, e aqui é para as comunidades cristãs, eles no começo pensavam que dentre vós vereis o Filho do Homem voltar, mas morreu Pedro, morreu João, o último que morreu foi João. Paulo interpreta que Jesus levou logo os apóstolos para voltar, e não voltou. Ano 10,
ano 40, ano 70, Jerusalém foi destruída, 90, 100, 1000, 2000, 2020, e não voltou. Isso que parece uma demora de Deus. Primeiro falo da segunda leitura, levanta alguns questionamentos. Como vai ser? Perguntam para Paulo, e Paulo responde nessa carta. Como vai ser? Aqueles que morreram antes de Jesus voltar estão perdidos? Nós, quem estiver vivo, é só esses que serão salvos? Paulo responde: não, vocês estão enganados. Aqueles que morreram antes do Cristo voltar, todos ressuscitarão, eles serão chamados primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão julgados depois. O Senhor voltará, mas o importante é viver em Cristo. Não importa se essa geração morreu, a outra geração morreu. Quando Cristo voltar, a geração que estiver viva na volta do Cristo, e aqueles que morreram ressuscitarão. Creiam na ressurreição. Portanto, se é viver em Cristo, vigiai e orai. Volta ao tema. Mas então a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, você observa ali na leitura que acabamos de ouvir, fala de 10 virgens que vão para o casamento, mas não fala da esposa. As 10 virgens representam a comunidade cristã, do tempo de Mateus, mas eu e você. Mas a igreja que representa cada um. O 10 aqui significa a identidade de cada um de nós. Não pense vocês algo que não pode. Aqui está falando de um casamento, de um verdadeiro harém. Não é esse o propósito da parábola. O propósito da parábola é mostrar a igreja, a comunidade de batizados, a comunidade dos cristãos é a esposa do noivo. É claro que o noivo é Jesus, que vem para chamar sua esposa. Tudo que falou a primeira leitura e tudo que falou Paulo. Quando não sabemos, mas ele vem. Só que nós pensamos na nossa cabeça, ele vem no fim do mundo, mas cada dia é a possibilidade do fim. Então vigiai e orai não é para o fim, é a cada dia. É esse o grande dilema. Mas ele está tardando, mas ele vem, não se sabe a hora, pode ser de dia. Mateus, ele carrega as tintas da parábola para mostrar com dramaticidade, que pode pegar quando a gente está dormindo, desprevenido, como pegou a chuva de pedra, eu estou falando para o Brasil, mas contando a nossa experiência, pegou todo mundo desprevenido, como a chuva que destelhou a igreja, pegou desprevenido. Quer dizer, ele virá a qualquer hora. Cada dia é o fim. Assim deveríamos pensar. Cada novo dia é o começo, cada entardecer é o fim. Então é preciso vigiar e orar. Mas só faremos isso se tivermos a sabedoria de Deus. Você vai me perguntar, existem algumas contradições, mas essas contradições da própria parábola têm todo um sentido. As 10 virgens, volta a lembrar, jovens, mas são virgens porque vão para casar. É que outras tradições falam de virgens, prudentes e imprudentes. Significa a individualidade da minha alma. Nós somos, na alma, esposa de Cristo. A pergunta é, por que umas levaram lamparina com óleo à parte e outras só com a lamparina? O que quer dizer o evangelista Mateus? Quer dizer para nós cristãos, que muitas e muitas vezes nós temos fé, mas uma fé medíocre,
Uma fé, simplesmente uma fé de uma lamparina, que não suporta nenhuma contrariedade, que não suporta nenhuma enfermidade, não suporta uma pandemia, que quando chega a doença se rebela contra Deus, quando vem algo mais sedutor, cede. Significa a insensatez, a não sabedoria, as imprevidentes. É uma fé vivida simplesmente no momento de sensações. Mas padre, e as previdentes também dormiram? Ora, filho, todos nós dormimos e acordamos. O evangelista quer dizer: a vida continua. Mateus quer dizer: a nossa vida continua no trabalho, continua nos nossos afazeres. Mas então, o que é aquele óleo, aquele azeite à parte? São as boas obras. É aquilo que nos garantirá a espera do Senhor. E você vai dizer: mas por que elas não partilharam? Porque não se partilha boas obras. Não se partilha um pedaço da vida. Não se partilha o amor dado. Aqui sim. Mas o bem que fazemos é a individualidade da pessoa. Isso é muito sério. Porque nós pensamos na hora, alguém vai vir em meu socorro. Na presença de Deus nós vamos apresentar o bem que fizemos. É o óleo à parte. Porque não basta ser cristão. Porque podemos ser cristãos católicos, podemos. Mas vivermos com uma lamparina, com só um pouquinho de óleo, com a fé quase que apagando. Mateus escreve para uma comunidade, imagine para nós, que eles viram os apóstolos morrerem, viram Paulo morrer, e de repente, a própria comunidade começa a dizer: esse Jesus não vai voltar, vamos voltar para a nossa antiga vida, vamos voltar para a nossa vida costumeira, vamos voltar para os nossos afazeres, vamos voltar para o nosso comércio, vamos voltar para as nossas coisas. A gente achou que ele ia chegar logo, não chegou, então vamos nos preocupar com os enfeites e não com a beleza da alma. Mateus corrige a comunidade através dessa parábola que Jesus contou, mas tem uma intenção nesse contexto. E eu te pergunto: que fé temos nós? Tiago vai dizer depois: a fé sem obra. Se você quer que eu explique em poucas palavras, as imprevidentes são aquelas que dizem ter fé, mas não tinham obras. As previdentes, as sensatas, as sábias, são aquelas que tinham fé e acumularam o azeite à parte, as obras. Que obras, Padre? Obras do perdão, obras do amor, obras da caridade, obras da misericórdia. Perceba que o Senhor está pedindo uma autenticidade. Por isso você vai dizer: vigiai e orai. Então por que vigiai e orai? Porque eu quero estar preparado a cada dia, porque eu quero que a minha fé seja irradiada. Eu quero levar pessoas a olharem-me como exemplo de fé, não pelas minhas palavras, mas pela minha vida. O que estamos sendo? Insensatos? Imprevidentes? Estamos por acaso iludidos com aquilo que tem tão pouco valor? Eu te pergunto hoje, e me pergunto: qual a qualidade da fé? A liturgia vem nos perguntar isso. Qual é a qualidade da minha fé, do meu crer em Deus, da minha adesão a Jesus? E segundo,
quando as intempéries da vida vier. Talvez quando Cristo voltar, eu já esteja morto e você também. E o Senhor, num sinal, fará a ressurreição da carne. Rezamos no creio. Com que vamos nos apresentar? Quais serão as nossas obras? Quais serão as nossas ações, frutos da fé? Naquela hora não vai adiantar, mãe, me ajuda. Naquela hora não adianta. Vigiai, orai, porque o Senhor vem. Mesmo que demore, Ele vem. A cada dia Ele vem.